Excelente noite, mais um IdeaCast e nós temos o prazer de estar aqui hoje no Outubro Rosa com uma mulher incrível. Quero agradecer a todos da TV A7 Plus que nos assistem na TV aberta. Um beijo para vocês de Caldas Novas. Obrigado, Wellington, toda a equipe da A7 Plus. E é uma alegria para a gente estar aqui no Outubro Rosa, um dia especial com uma mulher especial aqui abrindo o nosso mês de outubro. E você, mulher, que ainda não fez o seu autoexame, você é a pessoa que mais precisa se cuidar e preocupar-se com a sua saúde, com o seu bem-estar. Tudo que você vai fazer na sua vida, você precisa de ter saúde. Então, esse mês é dedicado à prevenção do câncer de mama, ao acolhimento dessas mulheres que precisam ser cuidadas e que podem e devem se cuidar mais. Você que ainda não se inscreveu no canal aqui da TV Referência, vai clicar no botão inscreva-se, é um botão vermelho que está por aqui em algum lugar na sua tela e já vai compartilhar também. Quem você conhece que tem medo de falar em público, que quer aprender a se comunicar melhor, que quer melhorar os seus resultados ainda nesse ano, você precisa chamar essa pessoa para assistir a esse podcast. Hoje eu estou aqui com a mentora em comunicação, oratória e performance. Fala se não é para você compartilhar e ficar ligadinho aqui. A Liliane Bueno nos deu o prazer da sua presença aqui e hoje ela vai contar um pouquinho da sua história e como você pode melhorar a sua comunicação. Muito bem-vinda, Liliane, e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Camila. Muito obrigada a você, obrigada a todas as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, seja ao vivo, seja depois para assistir esse momento. É sempre um privilégio poder falar sobre comunicação e sobre como essa é uma habilidade que muda e transforma a vida das pessoas. Então, estou super feliz de estar aqui hoje com vocês. Muito bem. Olha, eu sou uma pessoa que já acompanha a Liliane. Ela tem algumas clientes aqui que são clientes nossos, que são amigas também, né? Um beijo para a Adriele e para a Deisiele da Odonto Calaça, que foi quem nos passou o contato da Liliane e hoje ela está aqui para falar um pouco mais aí de comunicação. Conta pra gente, Liliane, um pouco da sua história, como é que começou essa paixão pela comunicação, quem é a Liliane Bueno e a comunicadora Liliane Bueno? Que maravilha, vamos lá então. A maioria das pessoas me conhece pelo lado Liliane jornalista, que é a minha formação. Então, eu sou a Liliane, eu gosto de dizer que, antes de tudo, eu sou filha de um Deus vivo e apaixonada pelo que faço, Camila. Eu trabalho hoje com algo que eu amo, que é justamente ensinar pessoas a colocarem a sua voz no mundo. Então, tendo o jornalismo ali como formação, como raiz nos meus estudos, eu sempre fui uma criança tagarela, que conversava muito, que fazia amizades muito fácil, mas quando eu cresci, que eu precisei ir para o mercado, que eu precisei me posicionar, eu descobri que só falar bem não era o suficiente. Que eu travava quando eu precisava provar meu valor de certa maneira, convencer alguém de que eu era de fato boa naquilo que fazia para que eu tivesse uma oportunidade de crescer na carreira. E olha que interessante, tudo isso eu vivi no momento de ascendência, tá, gente? Como jornalista, eu atuei por mais de 8 anos na televisão, então eu fui repórter, fui apresentadora de TV. Aqui em Goiás eu atuei em emissoras como TV Serra Dourada, do SBT, TV Anhanguera, afiliada Globo, PUC TV, afiliada da TV Aparecida. Foi uma carreira muito feliz e pouca gente sabia que enquanto eu estava lá, eu nunca parei de buscar me desenvolver. Então, paralelamente a isso, eu fui estudar. Então, eu fui fazer uma pós-graduação em comunicação empresarial, vi que gostava daquilo, fui fazer uma formação em docência, mas muito focada em me desenvolver primeiro, em me posicionar e principalmente como me posicionar nesses momentos em que eu precisava ser não aquela repórter boa apenas, mas a repórter que alguém olhasse e falasse, caramba, vamos promovê-la? Chegou a hora dela? Vamos colocar ela um passo à frente? E nesse universo eu descobri que tinham outras pessoas que tinham essa mesma dor nas suas áreas de atuação. Tanto que eu comecei a ensinar lá em 2017. Em 2019, quando eu saí da Globo, eu já comecei a empreender full time em 2020. Trabalhando foi quando a minha empresa verdadeiramente nasceu. Eu falo que a Speakers nasceu em 2020. Filho nasceu. Literalmente, eu já empreendia, mas hoje eu tenho consciência que era muito mais como um hobby do que como um negócio de fato. Era um plano B. E eu digo que enquanto ele é um plano B, não é o plano A, né, gente? O próprio nome já fala, é um plano B. Exatamente. Então, não era a minha prioridade. Em 2020, eu ainda estava na TV como apresentadora e editora-chefe de um jornal,
mas eu decidi que a speaker seria o meu plano A, e ali eu tracei um plano de transição de carreira, e desde 2021 eu me dedico exclusivamente a treinar profissionais que querem falar com segurança em público, que querem construir conteúdos de maneira estratégica para gerar resultados, crescer na carreira e, por que não, fazer muito dinheiro com isso. Muito bem. Ela já fez isso tudo com essa carinha, tá, gente? Com essa carinha. E ao vivo ela parece ainda mais uma menina. Ela tem um rostinho super angelical. 1,59, toda a minha altura de 1,59. E me fala uma coisa, Liliane. Muita gente fala né, para você se comunicar bem, você tem que falar muito, você tem que ser sempre o primeiro que levanta a mão, sempre o que fala muito. Inclusive, tem essa pergunta, alguém perguntou isso lá na caixinha de pergunta no Instagram. Se falar bem, comunicar bem é falar muito, é quantidade, né? Eu sempre acho que a qualidade é melhor, né? Mas fala sobre essa questão, se é mito, se não é, se a quantidade interfere. Silêncio também é uma forma de comunicação. Total. Então, muitas vezes a gente quer falar tanto, que tem até um ditado popular que diz, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Exatamente. Então, quem fala mais, fala muito, 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 não pensa antes de falar. Existe um termo no corporativo que a gente usa que é overshare. O que é isso? É excesso de compartilhamento. Então, às vezes eu quero tanto falar por falar que eu não raciocino antes e eu acabo por compartilhar aquilo que eu não deveria ter dito. Então, aquela história da pessoa que fala e depois se arrepende. E as palavras não voltam mais. Depois que foram ditas, não tem como a gente desdizer. É, verdade. Então, esse é o problema de quem fala muito. Aristóteles já dizia, né? Se comunica bem quem pensa bem. Então, eu gosto muito dessa afirmação, porque é algo muito importante. Toda vez que eu vou treinar alguém em comunicação, eu sempre digo, pense muito bem antes. Por isso que é importante saber com quem eu quero falar, saber que imagem eu quero transmitir sobre mim. Ah, Liliane, mas eu sou só alguém que sou colaborador de uma empresa. Só trabalho aqui na minha empresa, não tenho nenhum cargo de liderança, de chefia, nada. Eu preciso ter toda essa preocupação? Sim. A forma como você se projeta no mundo, a forma como você se expressa, a forma como você dita a sua conduta ali no dia a dia, diz para as pessoas quem você é, gera uma percepção nas pessoas. Então, o tempo todo a gente tem que pensar muito. E quem fala demais, normalmente gera uma impressão de que quer aparecer, ou que conversa tanto que cansa o grupo. Nossa, lá vem ele, lá vem o tagarela, lá vem o falador. Isso não é legal. E é tão interessante isso que a pessoa ainda fala assim, quando eu vi, falei. E aí, como é que conserta depois, né? E muitas vezes não tem conserto, né? Já foi. E lá na palavra de Deus, inclusive, fala, né? Que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, como é que você fala depois? Assim, quando eu vi, saiu. Então, em algum momento, você sentiu, pensou e quis dizer aquilo, né? Falou e simplesmente saiu. E fala pra gente como que a comunicação transformou a sua vida e os seus resultados. E essa fase de transição, né? Então, eu trabalho com muitos empreendedores também, tem muito esse frio na barriga e essa dúvida dessa fase de sair de algo, de um emprego fixo, da CLT e tal, e empreender, aquela dificuldade, aquele medo que pinta na cabeça da pessoa. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar certo? Será que é a hora? Né? Então, a comunicação também pode ajudar essa pessoa a levar a mensagem, levar o produto, o serviço dela para o mercado de uma forma melhor e mais estratégica? Com certeza, Camila. Quem se comunica bem fala com muito mais segurança sobre si e sobre aquilo que faz. Sim. Então, a comunicação, como a gente já disse aqui, não é só falar bem, não é só quem fala com facilidade. Eu recebo muitas pessoas que dizem assim, mas Liliane, eu não preciso de oratória, eu não tenho vergonha de falar em público. Tá, você não tem vergonha, mas quando você precisa falar em público, como você se porta? O que é que você diz? Qual é a impressão que você causa nas pessoas? Então, para quem está em busca, seja de crescer na carreira ou de começar um novo negócio, é muito importante trabalhar a forma como a gente vai se projetar nesse novo momento. Eu mesma, quando eu fiz essa transição de carreira, as pessoas me conheciam muito como a Liliane repórter, Liliane apresentadora, Liliane da TV. Eu cheguei a fazer uma pesquisa de marca pessoal e as palavras que surgiam eram essas: TV,
reportagem, jornalista, estava muito nesse universo. E eu precisava impregnar, literalmente, na mente das pessoas, que a partir daquele momento eu não era mais a repórter. Agora eu era a mentora, a palestrante, a empresária. Foi uma outra construção. E às vezes a gente quer cobrar das pessoas que elas nos reconheçam como alguém pronto para ser promovido, como alguém que tem um novo negócio. Ah, ninguém apoia meu novo negócio. Mas o que você tem feito para se colocar na mente das pessoas como a pessoa desse novo negócio? Nada. Só abrir um perfil no Instagram não quer dizer que você está presente digitalmente, por exemplo. Exato. E aí as pessoas têm essa dificuldade. Então, no meu caso, o que eu precisei fazer? Comunicar para as pessoas essa nova linguagem da Liliane mentora, treinadora. Então, eu fui para as redes sociais agora, não mostrando tanto o meu dia a dia na TV, porque eu tive essa transição. Eu ainda estava apresentadora na época, na PUC TV, mas já tocando o negócio. Então, eu mostrava bem menos a TV, mostrava a rotina ali, mas em pontos menos destacados, e aparecia mais falando de conteúdo, aparecia mais mostrando os treinamentos, as mentorias, falando dos resultados de clientes. Então, você vende um produto, quais são os depoimentos que os seus clientes te enviam, qual é a transformação que você gera. Exatamente. E aí eu falo que é muita inocência da nossa parte, porque a gente vê grandes marcas aí que a gente fala top of mind, né, no topo da mente das pessoas, grandes marcas de arroz, feijão, que a gente conhece há anos. Se eu falar agora, fala uma marca de arroz, aí você fala a marca. Quantos anos eles levaram fazendo propagandas, impregnando na nossa mente outdoors, né, por onde você passava. O conceito, né? Para você se lembrar do nome deles. E aí você quer simplesmente criar uma fachada de uma empresa, ter um arroba no Instagram e querer que todo mundo saiba que você existe. É até inocência da nossa parte, Exatamente. né? Então, por isso que a comunicação é tão importante. Eu falo, Camila, que a comunicação, ela cria oportunidades. Então, é uma habilidade tão poderosa que você deixa de estar na mão de alguém. Ah, fulano não me abriu uma porta? Tá tudo certo. Eu vou criar. Quem são as pessoas com quem eu quero me conectar? Exatamente. Como eu vou me conectar com elas? Então, quais são os temas pelos quais elas se interessam? Para eu chamar ali num direct, para eu fazer uma ligação, para eu topar com essa pessoa em um evento e puxar uma conversa. Quem se comunica bem é estratégico nesses momentos. Sem dúvida. E a parte de se mostrar e dizer para as pessoas o que você faz, qual é a sua habilidade. Muitas empresas, muitos profissionais, então assim, tem muitos profissionais bons, muitas empresas boas, com produtos bons, com serviços de qualidade, mas que na hora de se apresentar, de se posicionar, se coloca numa posição de que é um negocinho, é uma portinha e tal, e não gera a confiança. E nós sabemos que a venda, ela é um processo de confiança. Se eu confio em você, eu compro o seu serviço, o seu produto. Se eu não confio, eu procuro alguém que me inspire essa confiança e essa credibilidade. O que você diria para essa pessoa que hoje sente que ela fala do negócio dela, ou ela fala da sua profissão, da sua marca e não gera essa credibilidade? O que pode estar faltando no discurso, na comunicação, na oratória dessa pessoa? Lili? O principal, com certeza, é confiança. Confiança em 3 esferas. Confiança nela mesma, confiança naquilo que ela diz para o outro e confiança na forma como ela se expressa. Hoje eu trabalho dentro do meu método os 3 Cs do sucesso em vendas com a comunicação. E o primeiro C é confiança, o segundo C é conexão e o terceiro é conversão. Então ali eu mostro para as pessoas como que a gente constrói o primeiro passo, que é o que você acabou de dizer, confiança. A gente compra de quem a gente confia. Exatamente. Ah, mas eu não vendo nada, Liliane, eu não sou vendedora. Mentira. Todo mundo é vendedor. Essa é a carreira que todo mundo tem. Sinto em te dizer isso. Inclusive, foi nosso dia, viu? Dia 1º de outubro foi nosso dia. Parabéns. Parabéns pra nós. Todo mundo tá vendendo alguma coisa. Quando eu era repórter, eu custei entender isso. Foi meu marido que me colocou na cabeça e me convenceu. Ele falou, você vendia credibilidade. Você vendia notícia. Então, eu entrava na casa das pessoas, elas me viam com todo esse 1,59 m e elas acreditavam no que eu falava. Exatamente. Então, já viu quando você vê alguém falando, um repórter na TV, você diz, esse aí não vai muito longe, não. Acontece, infelizmente. Existe.
Por quê? Porque a pessoa não transmitiu segurança. E como que a gente transmite confiança, capta a confiança, transmitindo segurança com a comunicação, Camila? Linguagem não verbal. Fantástico. Olha que interessante, 93% do impacto da nossa comunicação vem daquilo que a gente nem fala, vem do como a gente fala. Então vem dos nossos gestos, vem da nossa voz, do tom da voz que eu utilizo, vem da maneira que eu gesticulo, da minha postura, e ninguém fala sobre isso. E acredite, às vezes você nem tá bem, mas se você souber colocar a sua postura de maneira confiante, quem está do outro lado sente segurança em você. Exatamente. E te faz sentir mais segurança também. Porque você muda hormônios no seu corpo. Existem pesquisas científicas que comprovam isso. Que uma mudança de postura, num dia que eu não estou bem, ela eleva a minha testosterona, que é meu hormônio da coragem, da bravura, e ela diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, o primeiro passo que eu falo para essas pessoas, trabalhe a sua autoconfiança. Confiança em você, primeiramente. Acredite que você é, sim, o profissional que alguém precisa. Mas, segundo, trabalhe a confiança na maneira como você se expressa. Tem muita gente que sabe muito no mercado, mas não está tendo resultado porque não está cuidando da embalagem. Exatamente. Que tem cursos, mestrados, eu atendo gente assim direto. Meus mentorados, nas empresas que eu dou treinamento. Eu tenho tantos mestrados, tantos MBAs, doutorado, e nada acontece. Ok, mas como você fala sobre isso? Pessoas fantásticas, né, que não conseguem ter resultado. Tem que falar a linguagem do seu público também. Sim. Então, por isso que conhecer o público vai ser tão importante. Com quem eu me comunico? Com quem eu falo? Isso muda muito. E essa é uma coisa que eu falo muito para as empresas que eu atendo, que a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, no negócio é entender qual é o público-alvo que eu estou atendendo. E você fala muito isso também, né? Quem é o público para o qual eu estou conversando, né? Na palestra, no meu dia a dia, no meu negócio, na minha padaria, seja no meu salão de beleza, seja lá como for. Além de conhecer, entender, né, as dores desse público, fala dos outros passos, daqueles outros passos que você sempre fala para a gente melhorar a comunicação. Maravilha. Então, uma vez que a gente conheceu esse público, eu vou fazer o quê? Adaptar minha linguagem a ele. Então, se eu vou falar com o público de adolescentes, eu vou usar uma linguagem. Com o público de empresários, eu vou usar outra linguagem. Na sequência, então, eu vou preparar esse conteúdo. E eu nunca começo a preparar um conteúdo, seja para uma reunião, seja para uma conversa importante que eu vou ter com alguém, sem ter um objetivo. Então, o que eu quero dessa conversa? Bons comunicadores, eles são intencionais. O que é ser intencional? Gente, é fazer uma coisa de propósito. Sabe quando a gente era criança, brigava com o irmão, aí o irmão falava, mãe, ele me bateu. Bati não, eu esbarrei nele. Mãe, ele fez de propósito. Isso é ser intencional. Aí a gente cresce e começa a fazer as coisas no piloto automático, sem intenção alguma, de qualquer jeito. Não, a Camila faz tantos IdeaCasts por mês, ela tá acostumada, então ela não vai se preparar. Gente, cheguei aqui, a mulher tem tudo, tem roteiro, tem pergunta, ela se preparou para esse momento. Isso é planejar e isso garante o sucesso da comunicação. Benjamin Franklin tem uma frase que ele diz assim, quem fala em planejar, planeja falhar. A comunicação é da mesma maneira. Se a gente não se planeja, se a gente não treina, nada acontece. Nada acontece. Até porque comunicação não é dom. Eu sinto em dizer isso, tá, gente? Trago verdades. Todo mundo pode. Todo mundo pode. Sim, algumas pessoas têm mais facilidade, nascem com uma predisposição. Porém, é possível desenvolver essa habilidade. Porque habilidades são treinadas. Exatamente. E aí uma coisa simples, como eu falei, da nossa linguagem não verbal, quer ver? Um exemplo simples. Tô aqui conversando com você, tô gesticulando, tô mostrando as minhas mãos pro pessoal. Imagina essa mesma conversa eu falando assim com você. Então eu digo, gente, é muito importante que a gente use todo o nosso corpo, que a gente se conecte com alguém, o nosso tom de voz seja seguro, você esteja bem. O meu nível de persuasão, ele não vai ser o mesmo, Camila. Quando eu mostro as minhas mãos, é como se eu dissesse, eu não tenho nada a temer. Eu não tenho nada a esconder. Isso também eleva o seu nível de credibilidade. Mas quando estamos constrangidos, isso é natural, os tímidos vão me entender. Quem se sente constrangido numa conversa, sem perceber, ele esconde as mãos, fica por muito tempo com as mãos no bolso, coloca as mãos para trás. Tudo isso transmite uma insegurança para quem está do outro lado.
E quem está do outro lado nem precisa ser um especialista em linguagem não verbal. Então, quem está vendo a gente, trabalha com atendimento ou conversa com uma pessoa no dia a dia, é uma dica, uma orientação. Dica não, uma orientação que eu já deixo para vocês. Comece a mostrar mais as mãos, de preferência com as palmas para cima. E veja como o outro vai começar a te receber de uma maneira diferente. Isso faz uma diferença grande na negociação, inclusive, né? Então, de repente, é aquele profissional que não fala em público e tal, mas ele está negociando com o cliente ali na mesa todo o tempo, ele negocia com o cliente numa chamada de vídeo, Sim. né? Que a pandemia nos trouxe muito esse tipo de conversa, de reunião, de negociação. E eu me lembro de uma vez, quando eu era ainda instrutora no Senac, um beijo para minha equipe, minha turma que me acompanhou lá no Senac. Fui instrutora lá durante 2 anos. E aí eu me lembro, e aí eu era instrutora na parte de gestão e negócios. E aí me chamaram para fazer uma palestra de oratória. Aí eu falei para a supervisora, falei, não sou a melhor pessoa para isso, porque eu falo em público, mas eu nunca aprendi. Eu não sei quando que eu aprendi a falar em público. Eu não sou a melhor pessoa, porque eu não tenho a técnica da oratória para poder ensinar para outras pessoas. Eu posso dizer o que eu faço, mas né, tem outras pessoas melhores na equipe para fazer essa palestra para você. E aí tem uma pergunta, inclusive, na caixa de pergunta, que fala de medo de falar em público, dessa questão da oratória que sempre aparece, né? Eu tenho certeza que sempre alguém fala para você também que fica com a mão gelada. E eu sempre falo que se dá um frio na barriga é normal. Significa que seu coração ainda dá uma acelerada toda vez que você vai fazer isso. Mas aquele medo que paralisa a pessoa e a técnica de oratória, eu, inclusive, quero muito fazer, né? Para aperfeiçoar essa oratória. Então, fala um pouquinho dessa questão de medo de falar em público, dessa parte que gela as pessoas e deixa, né? E deixa muitas pessoas, né, chateadas, porque às vezes ela pensa assim, poxa, eu tinha uma ideia melhor, né, do que o fulano e eu não falei, né? Ah, essa ideia eu tive primeiro, alguma coisa nesse sentido que as pessoas sempre falam assim, poxa, eu podia ter sido eu, né? Promovido. Sai da reunião chateado porque queria ter falado alguma coisa e não consegui dizer. Teve coragem. É o que mais aparece mesmo, Camila. As pessoas têm esse medo e elas falam, não sei o que acontece. Vem aquele suor frio, o coração acelera, as extremidades ficam geladas, vem tremedeira, dá vontade de sair correndo. É um processo muito natural do nosso corpo, porque quando a gente se comunica, e como a Camila falou, não é necessariamente num palco, com o microfone na mão, ou aqui no podcast como a gente está agora. Sim. Eu digo que a gente se comunica o tempo todo nos palcos da vida, que são essas pequenas oportunidades, uma reunião de trabalho, um atendimento ao cliente. E por que isso acontece? Porque quando a gente está ali falando, por exemplo, eu estou conversando com você, você é minha cliente. Uhum. Nós temos 2 cenários aqui. De um lado, tem a Camila, que quer sondar o que eu vendo para ver se aquilo é interessante para que ela compre. E aí a gente já chega com essa desconfiança, porque lembra que o primeiro passo é a confiança? Sim. Não é à toa. Então a Camila chega desconfiada. É como se nós estivéssemos desincronizadas. Então, de um lado, eu tenho o cliente que está desconfiado, querendo entender se eu sou mesmo alguém de quem ele pode comprar, uhum. ou se eu sou mesmo alguém que entende do que está falando, daquela ideia dentro da empresa. Uhum. E do lado de cá tem a Liliane, em pânico, nervosa. Será que a Camila vai gostar de mim? Será que eu vou conseguir ser convincente? Mas e se eu falar e a Camila não gostar da minha ideia? E se eu falar e eu errar a palavra? E se eu não souber o que dizer? E se eu esquecer o que eu tinha pra falar? Se ela perguntar alguma coisa que eu não dou conta, né, de responder? Quantos e sis passam pela minha cabeça? E o nosso cérebro, ele não é treinado para diferenciar real do imaginário. Uhum. Então, se você imagina algo, o seu corpo sente aquilo. Quem nunca sonhou com uma situação ruim e acordou como se fosse verdade? Sentindo, né, todas as reações no corpo, como se aquilo de fato tivesse acontecido. É verdade. Falar em público causa isso com a gente, Camila. Então, o seu corpo, ele entende que você está correndo risco, que você está exposto. Eu tô daqui vendo o cliente, eu não paro para pensar que do lado de lá, ele só é alguém tão desconfiado quanto eu, em busca de uma sincronia comigo. Uhum. Por isso que o primeiro passo é transmitir confiança e estar confiante comigo mesma, para depois a gente gerar uma conexão com quem está do outro lado, que é o que eu chamo de sincronia, que é um sincronismo límbico mesmo, se a gente for falar, que é nós duas começarmos a operar numa mesma frequência. Então, como vencer o medo de falar em público? Primeiro passo, tenha consciência que não se trata de uma guerra, de uma disputa. Uhum. E aí eu trago até uma verdade difícil de aceitar. Ninguém tá tão interessado em você assim.
Ninguém se importa tanto com você assim. Entende? A gente fica, ai, mas se fulano olhar... Meu amor, fulano tá nem reparando em você, desculpa. Às vezes você gagueja, você acha que foi terrível, ele nem percebeu. Ele nem Exatamente. notou. Então, o primeiro passo é se desapegue desse perfeccionismo, se desapegue dessa necessidade do outro te aprovar e pare de achar que tá todo mundo te avaliando o tempo todo. E segundo passo, foque no que as pessoas ganham quando você se comunica. Foque no que você tem para acrescentar. Então, eu dou o exemplo que você trouxe da reunião. Por que falar sobre essa ideia faria bem a mim e à empresa? Por quê? O que eu ganho, né? E o que eu perco se eu não disser, né? Exatamente, jogo de perdas e ganhos. Então, se eu não falo, eu fico frustrada, eu fico decepcionada comigo mesma, eu deixo de gerar uma oportunidade, eu deixo de ser promovida. Mas e se eu correr o risco, que nem risco existe, que é uma coisa que a gente também tem que ressignificar. Se eu falar, o que acontece? Eu ganho a chance de ser notada, eu ganho a oportunidade de ter uma ideia aplicada, eu ganho a oportunidade de ser mais vista e ser presente aqui dentro desse negócio. Exatamente. E aí, o que é que vale a pena? E o principal não é só sobre você, é sobre as pessoas que você impacta com a sua ideia. É, verdade. Então, a comunicação, eu falo que ela não pode ser egoísta. Se você quer se comunicar bem apenas pelo seu ego, para se promover, não é essa habilidade da qual você precisa. Agora, se você quer se comunicar para crescer e levar a gente junto, essa é a chance. Então, o primeiro passo para vencer é criar essa consciência. E depois, Camila, a gente tem técnicas. Então, tem técnicas que antes de ir para uma reunião, você tem um momento ali seu, vai pro banheiro. Eu sempre falo para meus clientes, vai no banheiro 2 minutos, se esconde lá, tranca, fecha os olhos e por 2 minutos se imagine naquela situação. Se imagine falando na reunião, veja as pessoas te vendo e te ouvindo, sorrindo para você. Existe uma história que eu gosto muito, que são dos Blue Angels. Eles são como se fosse a nossa esquadrilha da fumaça nos Estados Unidos. Toda vez, antes deles fazerem um show, eles vão para uma sala juntos, fecham os olhos e quem está à frente da operação começa a dar os comandos. E eles vão respondendo como se estivessem nas aeronaves no ar. Sabe o que acontece? Quando eles saem daquela sala, o show já aconteceu. Quando eles decolam os jatos, eles já fizeram aquilo antes. Isso não tem a ver com quantas vezes eles fizeram, com quantos anos de experiência eles têm. Isso tem a ver com o que eles já sentiram, com o que eles já visualizaram e já sentiram. Então, todo o medo que o cérebro pudesse provocar, toda dúvida, poxa, a pista de decolagem aqui é menor que aquela pista lá. Nossa, o público aqui está muito perto. Sabe essas perguntas que vão surgindo e nos sabotam? Eles já minaram todas elas antes, porque eles juntos se prepararam. Ele já visualizou que foi que deu certo, que foi maravilhoso, então ele entra com outra energia, né? É isso. Gente, essa orientação é valiosa, porque a energia que você vai transmitir ao entrar nessa reunião, ao subir nesse palco, ao fazer a apresentação, ao entrar para essa reunião, a energia é outra, porque você sentiu, provocou essa reação. Exatamente. Né? Essa reação química de que tá tudo ótimo, deu tudo certo, a pessoa fechou comigo, então, né, você tem que entrar para fechar o contrato pensando que ele já está assinado. É isso. Eu já tô recebendo, entendeu? O cliente já pagou a primeira parcela. Reunião de fechamento, é bem isso. A gente não entra numa reunião para apresentar uma proposta, a gente entra em uma reunião para vender. Exatamente. Então, eu tô indo nessa reunião para fechar uma mentoria, para fechar um treinamento. É o que eu faço. Então, vou entrar, lá em casa eu até brinco. Meu esposo passa no escritório, eu tô lá e ele fala, e aí? Falei, tô vindo fechar um negócio. Fica parecendo que eu já tô ali tudo fechado. Não, é a primeira vez que eu vou ter o contato com o cliente. É assim, então é muito da energia e conta mesmo. Ah, Liliane, é simples desse jeito? Faz diferença? Testa e depois vocês me contam. Vou testar. Adorei. Só por essa já tá super pago a nossa noite. Deixa eu deixar a Liliane tomar uma aguinha aqui, respirar. Ditado dos antigos. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Exatamente. Boa noite a todos. Um abraço, Sandro Marques. Boa noite, Camila e Liliane. José Augusto, um abraço para o José Augusto também que está nos acompanhando. Jéssica Oliveira, influencer. Olha aí, Jéssica, dicas valiosas aí para a gente, né? Caramba, não sabia dessa. Tudo que emanamos e profetizamos sobre nós mesmos faz toda a diferença, sem dúvida.
Que orientação? As pessoas se comunicam através da linguagem corporal. Exatamente. O corpo fala, né? O corpo fala. E a área do nosso cérebro que lê a linguagem não verbal é uma área inconsciente. Então, nem precisa ser alguém com muito estudo ou especialista em leitura da linguagem não verbal para entender. Todo mundo entende, porque são microsinais que nós aprendemos ao longo da nossa criação. Então, ao longo da vida, a gente aprende. E todo mundo tem essa percepção. Exatamente. Tem uma pergunta aqui que eu vou localizar ela aqui, que foi uma pergunta bem interessante aqui que fizeram. Vamos lá, meu querido. Cadê o Corações? Quem estava falando aí, né, que nunca parou para pensar na energia que o nosso corpo emana. Eu gosto muito de citar a Bíblia porque é um livro de sabedoria. Exatamente. E Provérbios 23:7 fala que assim como o homem o imagina em sua alma, assim ele é. E para mim esse é um versículo tão forte porque fala muito disso. O que você pensa a seu respeito é verdade. É simples assim. Exatamente. E grandes profissionais buscam hoje a mentoria, o curso, né? E você pode, inclusive, já falar aí das ferramentas, né? Que a Liliane Bueno hoje tem para nos orientar nesse sentido. Os profissionais que têm buscado se desenvolver, aperfeiçoar a sua oratória, a sua comunicação, né? As suas estratégias, normalmente, em quanto tempo conseguem já perceber ali resultados expressivos? Esse da energia a gente já consegue perceber de cara, né? Na primeira reunião que testar, na primeira palestra, na próxima já vou testar. Isso mesmo. E ele também é treinável, porque às vezes quem nunca aplicou, fiz uma vez, Liliane, não sei se funcionou muito bem. Faça, repita. Lembra que eu falei que é treino, que é habilidade? Então vem com a repetição. Por isso que sim, comunicação é um processo. Hoje os meus processos de mentoria, eles duram cerca de 8 semanas. Justamente por isso, porque é um tempo que a pessoa ela já consegue ver e sentir esse progresso. Então a gente tem também imersões, finais de semana em oratória, que ela tem aquele start na comunicação dela. Agora, mentorias, a gente fica juntos por um processo. Tanto que, inclusive, eu estou com vagas abertas. Na próxima segunda-feira, eu começo a Comunique e Venda, que é a minha mentoria em grupo em oratória e influência, justamente para trabalhar isso. E essa vai ter 12 semanas. Então, serão 12 semanas, porque a cada semana a gente cumpre um desafio. Então, é um micropasso. Principalmente para quem tem medo ou para quem não sabe por onde começar, eu digo que não dá para você chegar e dizer assim, pegou tudo que a gente falou aqui no podcast, anotou tudo? Então vai lá amanhã, pega o microfone e sobe um palco. A pessoa vai travar, porque ainda não foi suficiente. E aí a gente faz o quê? Técnica conta-gotas. O que é a técnica conta-gotas? Pequenos desafios que vão te fazendo ter realizações. E aí, dopamina liberada, né? Aquela realização, aquela alegria de ter conquistado. E aí você se sente encorajado a dar o próximo passo. E é assim que eu tenho muita alegria de já ter mentorado mais de 100 pessoas, tanto aqui no Brasil como em mais 3 países. Hoje já são mais de 8.000 pessoas impactadas em treinamentos. E todas elas, a gente vê a diferença justamente porque viveram o processo. Viveram cada parte, se permitiram. Então, eu tenho clientes que hoje me procuraram para falar bem ali dentro das empresas, se tornaram palestrantes. Eu encerrei ontem a mentoria com uma cliente muito querida, que ela é médica, e ela falou, Liliane, a autonomia de querer gravar um vídeo e saber gravar esse vídeo, saber montar o meu roteiro, me portar com segurança num story, seja num Reels, né, agora que está em alta nas redes sociais. Isso não tem preço. E eu tenho até mais segurança para atender o meu paciente dentro do consultório. Então, a comunicação, ela faz você enxergar o valor que você tem e faz você mostrar para o mercado, para as pessoas que estão à sua volta, o quanto você é importante, o quanto elas precisam de você. É uma maneira da gente sentir mais confiança, passar a ideia de uma forma mais assertiva, mais intencional e construir resultados, né, diferentes. Com o nível de esforço, eu falo que tudo dá trabalho, né? Então, nada vem de mão beijada, a gente precisa se desenvolver, sim, mas só o fato de você se sentir mais confiante para apresentar as suas habilidades, apresentar o seu serviço, apresentar o seu produto, falar, né, bem num evento, numa reunião, representar a sua equipe, porque a gente precisa, né, e tudo está comunicando.
Então, a pergunta aqui, né, fala, além da confiança, né, que a gente falou aqui agora, o que mais eu posso fazer para aperfeiçoar a minha comunicação no dia a dia, né? Que outras coisas a gente pode sugerir, né, para essa pessoa que quer melhorar a sua comunicação diária, né? Inclusive até em casa, né? A gente está falando aqui no ambiente profissional, mas quantos problemas a gente sofre com a família, né, com o cônjuge, nos relacionamentos por conta de comunicação. É isso mesmo. Vou falar primeiro da expressão, tá? O combo de uma comunicação influente. Vou trazer para vocês aqui esse combo. Primeira coisa, trabalhar a nossa dicção. A gente não se preocupa com a forma como a gente fala as palavras. Dicção é essa clareza, é dizer as palavras por completo, é não acelerar demais. Então a pessoa fala rápido, ela diz, então de imediato. Aí faz isso de imediato. Aí você pega lá o negócio. Fica faltando uma letrinha, um S, aí que a gente erra. O que era gerúndio, né? Fazendo vira fazendo. E aí fica aquela conversa que a pessoa que tá do outro lado, ela fala assim, não entendi, repete. E você fica sem entender o porquê você não foi claro. Então as pessoas dizem, Liliane, eu falo e o outro não entende, eu não sei o porquê. Então, primeira coisa, trabalhe a sua dicção. Como a gente pode fazer isso? Leitura em voz alta. Comece a ler em voz alta, pronunciando cada sílaba das palavras. Você vai ver que você vai forçar a sua boca a abrir mais. Isso já é muito importante. E quem fala bem, quem fala com clareza, também é visto como uma pessoa que transmite mais credibilidade. Porque ele é claro, ele se expressa bem, ele fala bonito. Então, dicção, articulação é o primeiro passo desse combo. Segundo, gesticule enquanto fala. Eu dei o exemplo para vocês das mãos. Então, a boca traz o conteúdo, mas os gestos, eles trazem emoção, vida, energia. Se for num ambiente online, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer o gesto mais para a lateral, para o lado do rosto. Nunca na frente, que é para não tampar a minha boca, que é por onde essa comunicação está saindo. Legal. E o terceiro, que é uma coisa que eu tenho falado muito, Camila, e pouca gente percebe, é cuide das inflexões na sua fala. O que é inflexão? São essas modulações. Pensa que a nossa voz é uma onda. Então, muitas pessoas falam, principalmente mulheres, com pico de agudo, que a nossa voz é mais aguda. Sim. Então, a gente fala assim... Então, eu tive uma ideia super incrível pra gente trabalhar aqui no nosso departamento, sobre comunicação. Eu pensei da gente fazer treinamentos em comunicação. Essa é a primeira fala. A segunda fala é, eu tive uma ideia que eu acredito que vai ser muito importante aqui pro nosso time. Vamos treinar a comunicação dos nossos colaboradores? Eu pensei de começarmos por, você repara que no final da minha frase eu termino para baixo. Então, olha que interessante esse projeto. Pra cima. Olha que interessante esse projeto que eu tenho para vocês. Para baixo. Eu consigo trazer a expressão, eu sorri do mesmo jeito, eu gesticulei, mas o fato de ter uma inflexão para baixo torna a minha fala mais confiante. Timbres mais graves transmitem mais confiança. Então, combo. Trabalhe a sua dicção, traga gestos quando você for se comunicar e perceba a inflexão que você use. Use inflexões ali focando num tom mais grave, mais basal da sua voz. E você também vai ver a sua imagem sendo percebida de uma maneira diferente pelas pessoas. Maravilha. Eu já vou assistir de novo para poder anotar. Eu sou das que anotam as coisas. Eu sou professora, gente. Vocês viram, né? Professora, ela fica dando conteúdo. É isso aí, Liliane. Eu tenho uma dúvida aí, falando agora, eu me lembrei de uma palestra que eu fui. Foi um projeto, quando eu comecei com consultoria lá em 2009. E aí foi lá uma professora de etiqueta falar com os jovens, né, lá que iam acompanhar as empresas. E aí era já assim umas 8 horas da noite e ela foi fazer a palestra de etiqueta, falando como é que a gente deveria se comportar junto com o empresário e tal, e quando for falar em público. E aí ela falou tanto da questão do gestual. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu sou uma pessoa que conversa com os braços. E ela falava que você tinha que ocupar apenas um quadrado, não falar e gesticular demais, né, com os braços para não cansar a pessoa que está lá do lado. E aí foi muito engraçado que eu saí de lá e falei assim, gente, eu não vou conseguir encaixar nesse modelo dela, mas eu vou tentar, né? Amarra meu braço. Ela falava que os braços não são asas para você ficar mexendo, né, e falando e gesticulando toda hora.
E me fala uma coisa, e essa é uma dúvida minha e pode ser uma dúvida de muita gente também. Como é que eu doso essa questão? Né? É claro que se a gente também se balança demais, né, e faz um gestual muito intenso, a gente cansa o nosso, né, o interlocutor, quem está assistindo a palestra e tal. Como é que eu consigo dosar isso e colocar o meu tempero, a minha energia, ficar com a minha cara, né, ficar à vontade? Porque eu levo a minha palestra, o meu treinamento mais ou menos desse jeito aqui, né, com exemplos e tudo, e falando, né, né, mostrando os braços, mostrando os gestos. Mas como que a gente coloca isso de uma forma estratégica, sem ficar demais, e sem parecer robotizado, sem ficar demais e, né, conseguindo que fique com a minha cara, né, com o meu estilo, com a minha assinatura? Entendendo, o primeiro passo é entender que os gestos, eles são o recurso visual daquilo que você está dizendo. Então, o gesto, ele ilustra a sua fala. Quer dizer que se eu falar, por favor, Camila, me ligue hoje mais tarde para nós conversarmos sobre aquele assunto, tem gente que começa a gesticular fazendo isso. Ela literalmente desenha tudo que fala. Aí não, fica extremamente cansativo e robótico. Então, qual é a sugestão? Existe sim a regra do retângulo, que a gente traz para a oratória, mas qual a recomendação? Gestos abaixo do pescoço e acima do umbigo. Porque é acima do pescoço, que eu falei, tampa a boca, que não é o que a gente quer, por onde sai a mensagem, e abaixo do umbigo chama atenção para onde não precisa, né, pessoal? Verdade. Então fica tudo certo. Agora, qual é a questão de gesticular para os lados? É errado? De maneira alguma. O que é importante tem gente que é muito expansiva. Então ela fala que realmente parece que ela vai pegar voo, né? Ou então fica assim. Mas qual o cuidado? Tem gente que também é tiranossauro rex. Tá tão nervoso que gruda o cotovelo no corpo e fica assim. Aí só fala aqui. Só mexe a que é a comunicação tiranossauro rex. Vocês lembram do Jurassic Park? Era assim. Então ótimo. não seja isso, porque você tá travado. Se você tá travado, musculatura é enrijecida, todo o corpo enrijece. Não tem como ficar à vontade comunicando assim. Sem contar que aumenta o cortisol, que eu tô toda travada no corpo, que é o hormônio do estresse. Então, a sugestão é, antes de se apresentar, pessoal, se você tem dificuldade gesticular, se alongue. Gente, eu faço polichinelo antes de fazer palestra. Arrasou. Eu alongo, faço polichinelo, porque eu tanto solto minha musculatura, quanto eu ativo a minha energia. Então, eu subo no palco, ou eu entro para uma reunião importante, vocês não estão entendendo, porque vocês não veem os bastidores. Adoro ir para reuniões importantes. Eu entro pronta para arrasar. Eu penso assim, gente, é o meu momento. Olha a ressignificação. Tem gente que entra pensando, ai, meu Deus. Eu demorei. A minha vez, né? Eu demorei a desenvolver isso, eu precisei aprender. Mas são essas técnicas. Então, os cuidados com os gestos, Camila, são esses. Não tem problema você abrir, você dizer algo assim. Mas olha a diferença, aquela câmera tá em mim. Se eu falar com você e dizer, gente, olha a importância disso, olha o quanto isso é importante. Eu tô tampando meu rosto pro pessoal que tá lá. Sim. Eu vejo muito isso em igrejas, em plateias maiores. Então, vai gesticular aberto, gesticule mais para lateral. Tá tudo certo. E claro, algo que você falou, cuide do corpo. Gente, pernas abertas na altura, na largura do quadril, para você ter sustentação. Senão a gente apoia num lado, no quadril, apoia no outro, aí a postura cai, ou fica aquele movimento pendular. Para frente, para trás, para um lado, para o outro. Aí o público vai cansando. Então, são esses cuidados. Uma base bem equilibrada, bons gestos, sem euforia. Então, gestos comedidos. Quer parar as mãos? Para uma mão sobre a outra. Isso aqui é um gesto universal. Uma mão sobre a outra. O ruim é ficar aqui, ó, parado, sem fazer nada. Pequenos gestos, comece por eles, mas aí cuide também dos excessos. Dos excessos. Maravilha, show de bola. A Sandra Aragão, nossa sexóloga, também apresentadora aqui do programa Sexo e Saúde, às quartas-feiras. A Jéssica Oliveira é sexta-feira, amanhã, o programa da Jéssica, o podcast. E a Eusane, nossas apresentadoras em peso aqui, aprendendo mais sobre comunicação. O programa da Eusane, inclusive, é depois do nosso. É o Reconte Sua História, aqui às 20h15. Liliane, e como que a pessoa que quer contratar a Liliane para treinar a equipe, para, né, participar de um evento e tal, onde a gente encontra, como é que contrata e por onde, né, qual das mentorias e dos cursos, dos seus serviços você recomenda que a gente faça primeiro? Qual é o primeiro passo? Maravilha. Hoje eu tenho produtos que atendem tanto empresas
quanto a pessoa que quer se desenvolver, a pessoa física. Né? Então, para empresas, a gente tem várias soluções em treinamento que vão desde oratória. Então, quero treinar os meus colaboradores para falar em público com mais segurança, para se portarem melhor em reuniões com o cliente, em apresentações do negócio no mercado, até mesmo treinamentos para a área de atendimento e vendas. Então, hoje eu tenho treinado vários times comerciais, mostrando como a comunicação ela é uma ferramenta de influência e persuasão. Eu também sou empresária em outros segmentos, a Speakers é um dos meus negócios, então nós temos negócios, uma concessionária, a gente trabalha com construção civil, e tudo que eu ensino para os meus clientes eu aplico com o meu time. Então, por exemplo, a minha metodologia de comunicação, a gente aumentou em 21% as nossas vendas em 90 dias, e nós dobramos a nossa margem de lucro. Como a gente fez isso? Maravilha. A gente aumentou o nível de confiança na abordagem ao cliente. Então, o vendedor se portando com mais confiança, ele elevou o ticket, ele vendeu produtos com valor agregado maior. Então, a gente teve esse resultado também. Logo, essa mesma metodologia que eu ensino para os meus clientes, eles têm resultados dentro das suas empresas. Quero treinar o meu atendimento, clínicas odontológicas, clínicas médicas, que tem recepcionistas, pessoas que recebem um cliente, a gente leva, eu sou certificada pelo Efeito Magic, que é o modelo Disney de atendimento ao cliente, eu tenho essa certificação internacional, então a gente leva esse treinamento para empresas, eu tenho várias dessas soluções, além de soluções personalizadas, que o cliente traz e a gente desenha o treinamento em comunicação mais adequado para ele. Sim. E para a pessoa que está assistindo a gente, percebeu que precisa se desenvolver, eu sugiro começar justamente pela mentoria Comunique e Venda, que é uma mentoria onde você está com um grupo de pessoas com as mesmas dificuldades, com os mesmos desafios. Então é um grupo muito bacana porque um ajuda o outro, um encoraja o outro. Então, ao invés de eu me sentir ameaçado, pelo contrário, eu me sinto acolhida e encorajada. E nós temos desafios semanais, o time vai fazendo junto, vai realizando, vibram com as conquistas, a gente vai compartilhando as conquistas ali no grupo e é muito interessante. Eu tenho uma cliente, Camila, que ela fazia mestrado na UFG, na época da pandemia. Gente, ela adoecia o filho dela toda semana, porque ela precisava fazer apresentações no online e ela travava. Oh, meu Deus. Ela falou, não conseguia, e ela dizia, meu filho tá doente. Ela falou, Deus me perdoe, tô adoecendo meu filho toda semana. Fugindo daquela oportunidade. E eu dizia pra ela, você passou em um dos mestrados mais concorridos do país. Você tá tendo essa chance e você tá perdendo essa oportunidade. Privilégio. E ela querendo ser palestrante na área. Então, nós fomos trabalhar isso, aplicamos as técnicas que eu ensinei aqui, muitas delas que nós ensinamos aqui hoje. E no terceiro encontro, Camila, ela conseguiu se apresentar presencialmente no mestrado dela. Que maravilha. E é muito lindo, tem até o depoimento dela. Isso. Por isso que eu digo, comunicação não é sobre nós. É sobre ensinar as pessoas, entregar para elas uma transformação para que elas cheguem onde querem estar. Quer prosperar? Quer ter um negócio de sucesso? Faça outras pessoas terem sucesso. E essa é a filosofia da Speakers. Isso que eu realizo com os meus clientes e tenho muita alegria em atuar nessa área. E você fala uma coisa muito, muito interessante. Eu me lembro até de um post que você colocou sobre isso, que falar em público não é sobre você. Exato. É sobre o que você vai dizer que vai fazer a diferença na vida do outro. É sobre a transformação que vai ser gerada na vida do outro, no negócio do outro, na família, né, nos relacionamentos. Então, é uma forma de ganhar, sim, de melhorar seus resultados financeiros, sim, mas é uma forma de impactar, de acolher, né, de melhorar os relacionamentos como um todo. Né? Então, quando a gente tem mais clareza, pensa mais no que fala, o nosso relacionamento amoroso é melhor, o relacionamento com a família é melhor, a gente consegue se entender melhor com as pessoas e apresentar as coisas da forma adequada. E tem momentos que o silêncio é a melhor estratégia, né? Você deixa de falar. Eu tive um chefe que ele sempre falava isso. Você perdeu a oportunidade de ficar calado. Não perca a oportunidade de ficar calado, porque às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer é não dizer nada. Exato. Né? É ficar quietinho, e o silêncio também comunica e muito, né? Gente, foi mais do que um podcast, foi uma aula. Então, você que assistiu e que fez sentido para você, você vai compartilhar esse podcast e não vai deixar só para você.
E compartilha, inclusive, com aquela pessoa que você tem dificuldade de se relacionar, de conversar, de se Sim. entender, né? Compartilhe, porque você compartilhando esse conteúdo, você ajuda essa pessoa e você também vai aprender um pouco mais, né, Liliane? Exatamente. Amei suas considerações aí finais, porque, por incrível que pareça, o nosso tempo já acabou. O tempo voa. Voa. Suas considerações finais aí para o nosso público, para quem vai assistir hoje ou depois. Eu quero agradecer o convite mais uma vez, quero me colocar à disposição de quem está assistindo a gente, tem curiosidade, quer entender melhor. Liliane, quero começar a desenvolver e não sei como isso funciona. Nunca pensei em precisar de oratória, nunca imaginei que isso pudesse mudar alguma coisa na minha vida. Então me chama, eu vou colocar aqui o Instagram para o pessoal, @LilianeBueno. Sem segredo, se escreve da maneira como se diz, Liliane Bueno. Me chama lá, a gente tem um link ali no meu link na bio, que você fala comigo pelo nosso celular da empresa. Você consegue entrar em contato, me chama no direct. E ali a gente tem todas as soluções, Camila, para ajudar quem está acompanhando a gente hoje. Porque como você mesmo disse, não é sobre nós, é sobre com quem a gente fala. Exatamente. Então envia também esse podcast para aquela pessoa que você admira muito e que você sabe, você quer que ela chegue muito longe, mas que ela não está sabendo como colocar a voz dela no mundo. Então vamos compartilhar. Pode ser um presente, né? É um presente. Para essa pessoa, e com certeza vai ser. Muito obrigada para você que nos acompanhou nessa noite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um beijo para todo mundo de Caldas Novas, da TV A7 Plus. E se você ainda não se inscreveu no canal da TV Referência, se inscreva e deixe seu comentário aqui para a gente saber se você gostou e o que mais você quer ver aqui no IdeaCast. Semana que vem tem uma convidada muito especial que vocês vão amar conhecer, a Laura Pedretti, e a nossa conversa vai te emocionar de uma forma que você não pode perder. Quinta-feira tem mais IdeaCast, uma excelente noite para vocês e até semana que vem. Obrigada, Liliane, fique com Deus e muito obrigada por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço, uma excelente noite para todo mundo. Obrigada.